Bom, vários pesquisadores protestaram pela valorização na carreira depois do aumento de 50% nos salários do alto escalão do governo de São Paulo. A reportagem é de Nani Cox. Depois que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o aumento de 50% no salário do Executivo, pesquisadores fizeram um protesto em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A mobilização foi organizada pela Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que afirma que a categoria teve aumento abaixo da inflação. Segundo um estudo encomendado pela entidade, o índice acumulado entre novembro de 2013 e outubro de 2022 foi de 70,4%. Neste mesmo período, os governadores, vices e secretários tiveram reajuste de 67,3% e os cientistas de apenas 13,85%. A presidente da associação, Patrícia Bianca Clissa, afirma que são 10 anos sem aumento para a categoria. Essa desvalorização é muito desmotivante. Além do que, o quadro de funcionários está se esvaziando muito nos institutos, são muitos cargos vagos e o trabalho não é realizado da forma e para poder desenvolver o potencial que tem. Em junho, a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo entregou uma proposta de reestruturação da remuneração dos pesquisadores científicos, mas não obteve retorno do governo Rodrigo Garcia. Patrícia Clissa ressaltou a importância do uso correto de verba e do aumento do investimento em ciência. O conhecimento gerado através das pesquisas, elas resultam, por exemplo, em novas vacinas, novos medicamentos. Isso tudo não pode ser interrompido pela falta de servidores, de funcionários, ou mesmo de funcionários trabalhando de forma muito desmotivada, porque não tem uma valorização condizente com o que ocorreu na inflação nos últimos 10 anos. O protesto desta quarta-feira foi pacífico. Enquanto a gente vê esse aumento de 50% nos salários do alto escalão do governo de São Paulo, ontem a gente viu aqui a informação de que o MEC pode ficar sem pagar milhares de residentes e bolsistas da CAPES, né? Essas pessoas que trabalham cerca de 12 horas por dia, tem como único e exclusivo renda esse valor, esse salário, e agora elas estão sem saber o que vai acontecer nos próximos 2 meses, né? Uma situação muito complicada e que precisa ser olhada com atenção nesse momento, né? É verdade, Cláudia. Nos 2 casos, obviamente que um se refere a um problema no âmbito federal, do governo federal, o outro aqui no estado de São Paulo, mas nos 2 casos o que a gente vê é um reflexo do ciclo eleitoral no Brasil, né? A gente sabe, os governos, eles tomam medidas que são populares para muitas categorias, enquanto ainda tem interesse em ter um efeito eleitoral positivo para eles. Depois que as eleições passam, aí a coisa começa a sair de controle. No caso do governo federal, foram feitos muitos gastos dentro do orçamento antes das eleições para conseguir ali angariar apoio nas urnas, e depois a gente vê medidas como essa que deixam realmente estudantes sem, inclusive, um modo de vida, porque muitos, né, inclusive por exigência da própria CAPES, são obrigados a atuar exclusivamente como pesquisadores, não podendo ter outras fontes de renda. No caso de São Paulo, é ainda mais ultrajante, porque se dá um aumento aí para o primeiro escalão, né, para a cúpula, para a elite do funcionalismo público do Estado, um aumento muito alto, e obviamente que isso só é feito depois do período eleitoral. E contando com o esquecimento dos eleitores, que daqui a 4 anos, quando o atual governador estiver disputando algum cargo eletivo, dificilmente alguém vai lembrar do que foi feito no apagar das luzes do seu governo. Muito bem, Diogo Schelp, obrigada pela sua colaboração, pela sua parceria aqui no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Um ótimo dia para você.